Comigo aqui no estúdio, o pré-candidato OAB, Dr. Abner Vidal. Boa noite. Boa noite, Pedro. Muito boa noite aos telespectadores. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigado. Eu quero registrar que o Dr. Abner Vidal veio acompanhado do atual presidente, o Dr. Eduardo Ferrari. Muito gentil, me trouxe dois mimos aqui, duas lembranças, né? Isso aqui é uma flâmula, né? Do Polo Bom Sucesso Pimentos, do OAB. E eu espero que isso aqui seja uma boa garrafa de vinho. Não consegui abrir ainda, né? Doutor Abner Vidal, por que o senhor vai ser o candidato a pré-candidato, ou aliás, vai ser o pré-candidato a presidente da OAB? Pedro, mais uma vez, muito boa noite. Queria registrar aqui a honra de estar no seu programa. Eu que tenho 37 anos, cresci lendo as suas matérias e as suas notas, Obrigado. Especialmente as notas políticas. Sempre me interessou muito as notas políticas. Eu que morava ali no Continental 3, Sim. E eu, ávido, ia na banca, pegava o jornalzinho, à época o Olho Vivo, e sempre lia. E você me ajudava muito a discutir políticas com os meus professores, a debater. Por isso é uma honra estar aqui no seu programa hoje. Só um reparo, o Olho Vivo é do meu colega Valdir Carleto, eu escrevia na época na Folha Metropolitana. No Olho Vivo não? Cheguei a escrever uma matéria uma vez só. Então acho que eu confundi. Mas eu lembro que eu lia muito as suas colunas, você sempre escreveu sobre política. Obrigado. E é uma honra estar aqui. Bom, a OAB, eu tive a honra de receber um convite para disputar a chapa com o Dr. Eduardo Ferrari, na qualidade de tesoureiro. E nós ganhamos a eleição em 2018 e seguimos um projeto que se iniciou lá em 2015 com o Dr. Alexandre de Sá, um projeto que rendeu muitos frutos. Eu posso citar aqui para você Escolinha da Advocacia, que inclusive disputa esse ano o Prêmio Novari. Então isso começou lá em 2016, seguiu com a gestão do Dr. Eduardo Ferrari e se concretizou agora. E o meu desejo é levar a advocacia a todos os cantos de Guarulhos. O Polo Bom Sucesso, você citou aqui, é um belo exemplo, é um ótimo exemplo de descentralização da estrutura da OAB. Nós precisamos, Pedro, ter menos concreto e mais pessoas. Nós precisamos chegar aos advogados, chegar à sociedade. O Polo Bom Sucesso é um ótimo exemplo, porque a OAB descentralizada, a região do Bom Sucesso tem aproximadamente 700 advogados. Saiba que muitas subseções, vou te dar um exemplo, Santa Isabel, que é aqui ao lado, tem aproximadamente 250 advogados. Ou seja, só a região do Polo Bom Sucesso tem mais do que o dobro do que uma subseção de Santa Isabel. Por isso da importância do Polo Bom Sucesso, a importância dos advogados terem ali um apoio, uma sala para atender os seus clientes, um lugar para fazer petição, para fazer audiência telepresencial. E esse Polo Bom Sucesso é algo revolucionário e inovador no Brasil, porque ele está localizado dentro de um shopping, é a primeira unidade da OAB que se localiza no interior do shopping. Bom, o senhor já disse a idade, 37 anos, é guarulhense, Nato? Minha família morou em Guarulhos, eu morei ali na estrada do Cabo Sul, abaixo do Continental 3. Minha avó e meus pais, minha mãe moravam no Cabo Sul. Quando nasci, eu nasci em São Bernardo do Campo, mas vim para cá muito cedo, me criei aqui em Guarulhos. Criado em Guarulhos. E é formado onde? Eu sou formado na FIG, Unimesp, tenho pós-graduação, que é especialização pela PUC São Paulo, e sou mestrando também pela PUC São Paulo. É advogado que advoga ou advogado que dá aula? O que o senhor faz? Advogado que advoga, que está com umbigo no balcão. Eu ia falar, umbigo no balcão. Umbigo no balcão. O jargão da categoria. Né? É o jargão da categoria. E me orgulha muito. Eu adoro advogar, eu adoro fazer audiência. Meu escritório hoje está localizado ali na região do Vila Augusto, na Cônigo Valadão. E hoje nós contamos ali com aproximadamente 10 pessoas na equipe, 8 advogados, 2 estagiários. E eu me concentro mais na realização de audiência, que é o que eu entendo, que é o que eu mais tenho proximidade, mais habilidade. Então eu estou no fórum, agora não mais por conta da pandemia, mas eu estava no fórum todos os dias. Eu sou advogado de balcão. Agora, doutor Abner Vidal, um conceituado advogado em Guarulhos, doutor Clóvis Brasil Pereira, tem empunhado a bandeira da sede própria. O que o senhor tem a dizer a respeito? Eu acho que é algo muito relevante, mas como eu disse, a experiência nos mostra que a OAB precisa estar próximo do advogado. Veja bem, Pedro,
Nos últimos 20 anos, a OAB, a Advocacia de Guarulhos, ela cresceu muito. Então nós tínhamos, não sei se você lembra, uma pequena sede, uma casa, ao lado do velório, na rua Otávio Forghieri. Conheço. Era bem pequena a casa da advocacia. Nós sentimos a necessidade de expandir e fomos ali para próximo da Dom Pedro, um prédio que ficava longe do fórum, era dificultoso, um prédio de acessibilidade precária até, e depois nós viemos para onde nós estamos hoje, que é na Rua IP. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos 20 anos, se nós tivéssemos feito uma sede há 20 anos atrás, essa sede seria obsoleta. Então, nós precisamos entender o que a advocacia quer. Se a advocacia quer uma sede, nós precisamos, de forma unida, entender que uma sede para a OAB Guarulhos, no centro de Guarulhos, ela vai ter um custo de 15 a 20 milhões. Nós pagamos de aluguel algo em torno de 0,3, 0,4 desse capital. E assim, eu sou advogado, eu lido com negócios o tempo todo. A gente precisa entender se esse é o melhor modelo. Ou se o melhor modelo é a gente descentralizar a OAB nesse mundo tecnológico. Mas por que 15 a 20 milhões? Não entendi. Eu estou contando o custo que a OAB precisa. Eu preciso de um prédio da OAB com 2.000 metros quadrados, de 2 a 2.500 metros quadrados. E eu preciso comprar um terreno no centro de Guarulhos, que é um valor relativamente alto, e preciso erguer essa estrutura, equipar e etc. Então, Quanto que a OAB paga de aluguel hoje? Hoje a OAB paga em torno de 50 mil reais de aluguel. Naquela estrutura, uma estrutura com 2 prédios. O senhor acha razoável? Eu acho que nós podemos melhorar a estrutura da OAB. Veja, nós temos um auditório que é pequeno para os padrões da OAB, nós precisamos melhorar e nós precisamos ter um prédio com maior acessibilidade. Eu acho que onde nós estamos, nós podemos melhorar muito. A sede própria é um sonho, mas nós precisamos ter consciência da realidade que nós estamos vivendo. Se a advocacia se entender e unir forças, nós temos condições, forças políticas, para buscar a sede própria. Nós tivemos aqui, em Guarulhos, muitas dificuldades. Essa é um assunto recorrente nas eleições, mas nós precisamos dialogar com a advocacia. Se esse é o desejo, acho que situação, oposição, quem está fora, quem está dentro, tem que fazer pressão política na gestão junto a São Paulo para que a gente tenha essa nova sede. Agora, doutor Abner, eu fiz uma conta rápida aqui. Se vocês estão pagando 50 mil reais por mês, o imóvel deve valer no máximo 2 milhões e meio de reais. Não é isso? 0,5%? Pois é. Aí você avalia, Pedro. O imóvel vale muito mais do que isso. Porque nós temos lá aproximadamente 1.500 metros quadrados no centro de Guarulhos. Então, aí você pode calcular. O valor do metro quadrado em Guarulhos, algo em torno de 6... Você tem apartamentos vendidos até 9 mil reais. Obviamente que esse é um valor um pouco alto. Mas a média no centro de Guarulhos ali é em torno de 6 a 8 mil reais o valor do terreno com o metro, com a construção. Então, eu entendo que hoje a nossa locação ainda é alta, mas nós precisamos avaliar esse custo-benefício. Não é fácil você conseguir, no momento de crise, um valor vultuoso dessa forma para conseguir uma sede. Mas eu acho que a advocacia unida, a advocacia uníssona, é possível que isso aconteça. O que o senhor tem a dizer sobre o seu possível adversário, doutor Alexandre Parra? Respeito muito o doutor Alexandre Parra, foi tesoureiro da gestão do Alexandre de Sá. Respeito o doutor Parra, como respeito outros eventuais candidatos. Nós não temos só o Alexandre Parra, o doutor Alexandre Parra na disputa. O doutor João Calil tem notícia de que ele poderá ser candidato, o próprio doutor Edson Belo. Então, eu vejo com muita naturalidade e de forma muito positiva essa multiplicidade de candidatos. Respeito muito todos os candidatos. Em relação aos advogados que estão passando necessidade, o que o senhor tem a dizer? Pois é, por isso a necessidade de nós levarmos a OAB e levarmos cursos, profissionalização. Nós precisamos entender que a advocacia pós-pandemia será outra advocacia. Nós teremos uma divisão antes da pandemia e pós-pandemia. Então nós precisamos levar isso à advocacia, descentralizar a advocacia, levar novas ferramentas, novos mercados de trabalho. A advocacia, o jovem advogado está acostumado com direito civil, processo civil, direito criminal. Hoje temos muito mais. Tem LGPD, nós temos um número enorme
diárias, direito digital, que nós devemos, é o papel da OAB levar isso até a advocacia. Por isso que a advocacia tem que ir até o advogado. Agora, eu tenho conversado com alguns advogados que estão reclamando muito da morosidade do judiciário nessa fase de pandemia, processos parados. O senhor não acha que a OAB deveria se manifestar? Deveria e está se manifestando. Nós tivemos um fato que ocorreu recentemente, que a OAB tomou uma postura firme de imediatamente representar a magistrado e representar até no CNJ. A OAB tem que fazer. Só que tem uma diferença, Pedro. Nós temos que fazer nos limites do processo. Até quando a OAB cobra e representa um membro da magistratura, eu preciso observar o devido processo legal. Então, isso é feito e é feito de forma muito vigorosa. Agora, eu vou falar por mim, nós que não somos advogados, a sociedade clama que a OAB seja uma entidade cidadã, né? Que se posicione em determinados momentos críticos, né? E que a OAB tenha uma opinião, que tenha uma oposição, tenha uma posição. Qual é a sua opinião? Com relação à sociedade? Sim. Veja, uma dos pressupostos da OAB é justamente a assistência à sociedade, é a vigilância pela sociedade. Então a OAB precisa, sim, se manifestar em grandes questões, em grandes fatos, precisa estar presente. Porém, a OAB precisa dar o exemplo, a OAB precisa observar o devido processo legal. E muitas vezes o devido processo legal dentro da OAB são expedientes, são ofícios, mas em alguns momentos a OAB precisa falar, o presidente ou a diretoria precisa falar, se posicionar com relação a determinado ato. Essa é a minha visão e é isso que eu pretendo, caso seja confirmada a minha candidatura, caso eu seja eleito, ter uma atitude vigorosa e uma atitude para fora dos muros da OAB. Não apenas falar para advogado, mas também falar para a sociedade. Por exemplo, nós temos um tema polêmico hoje em dia que é a possibilidade de extinção da Proguaru. O prefeito Guti quer encerrar e extinguir a empresa e muitos são contrários. Qual é a posição da OAB? Pois é. Eu posso falar qual a posição do Abner, que é a minha posição enquanto pré-candidato a um pleito da OAB. Pois não. A posição do Abner é o seguinte: não cabe a aplicação da lei de recuperação judicial à Proguaru. Óbvio, isso não cabe. Mas o espírito da lei de recuperação judicial é tentar recuperar a empresa. É você recuperar, é você preservar esses 4.200 empregos que a Proguaru tem. Agora, é óbvio que a Proguaru tem um problema. Se é problema de gestão, se o problema é de anos atrás, é óbvio que tem um problema. Na lei que determinou, ou que foi aprovada no final do ano passado, tem um prazo para uma auditoria. Me parece que esse prazo está se findando e nós não temos notícias ainda de quais são esses reais números. Então, a minha posição pessoal é de que nós precisamos estudar os números, mas, seguindo o espírito da lei de recuperação judicial, nós precisamos tentar recuperar essa empresa. Então é pela reestruturação. Reestruturação. E outra polêmica é a causa animal, a proibição ou não de charretes com cavalos. A OAB deveria se manifestar ou não? A OAB se manifestou, mais uma vez eu falo em nome do Abner, um possível pré-candidato. A OAB, falando da OAB, a OAB emitiu um ofício ao chefe do Poder Executivo, e esse ofício foi no sentido de vetar a lei. Foi vetada a lei, então a OAB tomou esse papel. A minha opinião pessoal é no sentido também, veja, é muito difícil essa fiscalização, é mais uma questão cultural, que me pareceu que foi o espírito da lei, mas é muito difícil essa fiscalização. Mas me parece que a OAB, quando a comissão afeta, expede um ofício para o chefe do Poder Executivo no sentido de vetar, me parece que é certo. Ok. Obrigado pela presença, pré-candidato à OAB, doutor Abner Vidal. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, Pedro. Agradeço mais uma vez e dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado.